Olá, boa noite, boa noite. E hoje nós vamos falar sobre equilíbrio emocional. Nós teremos uma convidada. Nós vamos receber em breve a terapeuta Regiane para uma conversa, um bate-papo sobre equilíbrio emocional. Olá, Andrea, seja bem-vinda. Vou dar uns minutinhos para as pessoas irem entrando. Eu adoro esses momentos. Olá, Duda, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos esperar então a Regiane, nossa convidada de hoje. Em breve ela deve estar entrando. Enquanto isso, convidem as outras pessoas para que essa informação chegue, né, a outras pessoas, a quem estiver precisando, a quem estiver curioso, a quem só gosta de conhecimento. Inteligência emocional faz parte da nossa vida e o equilíbrio emocional, que é o nosso tema de hoje, ele é fundamental nesse processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. É um assunto super pertinente para que a gente comece a refletir sobre isso e ter um olhar. Olá, Regiane, vou lhe enviar o convite. Sejam todos muito bem-vindos. Como eu estava falando, é super importante que a gente olhe, então, para o nosso equilíbrio emocional, para a nossa saúde emocional, que a gente consiga ter a sensibilidade, né, de procurar ajuda quando necessário, ou buscar um apoio para o nosso crescimento. Olá, Jaiane, seja bem-vinda. A Regiane entrou e saiu, mas ela deve estar entrando. Eu acredito que o equilíbrio emocional, ele faz parte da nossa vida e ele é um dos pilares fundamentais para a forma como nós vamos lidar, né? E como será o nosso progresso na nossa vida. Nós vemos hoje que as pessoas estão com... Olá, Jaiane. As pessoas estão com uma certa dificuldade em encontrar esse equilíbrio no seu emocional, estão com dificuldade em trabalhar as suas emoções, né? Em entender, porque na verdade nem sempre a gente precisa controlar as emoções, né? Liberar também essas emoções faz parte desse processo de equilíbrio. Então, nós precisamos encontrar esse ponto, olhar para dentro de nós mesmos e encontrar esse ponto de equilíbrio, onde o nosso emocional ele vai estar a nosso favor. Seja bem-vinda, Regiane, tudo bem? Estava falando um pouquinho. Estou ouvindo direitinho? Sim, estou. Vocês estão nos ouvindo, nos vendo? Se alguém puder falar como Tá está. tudo certinho aí? Queria agradecer a presença de todos. Hoje o nosso papo vai ser sobre equilíbrio emocional. Sejam todos muito bem-vindos. Convidem as pessoas, né? Esse é um conteúdo gratuito. Esse é um conteúdo que pode muitas vezes chegar em alguém que está precisando, né? Alguém que precisa refletir sobre o equilíbrio emocional, alguém que precisa muitas vezes olhar e ver que existem outras pessoas
que estão encontrando dificuldade com o seu emocional, que não é fácil, que às vezes nós encontramos obstáculos, que nós temos adversidades, mas buscar esse equilíbrio emocional torna tudo muito mais simples. Se abrir para esse processo. Porque às vezes não é fácil, mas também não precisa ser difícil, certo? Nós precisamos nos olhar com mais atenção, com mais carinho, com mais empatia, acolher mais as nossas dificuldades e buscar, sim, ajuda quando necessário. E para isso eu convidei, então, a Regiane, uma terapeuta maravilhosa, que trabalha com a TRG, né? Depois ela vai falar um pouco mais sobre a técnica, mas eu gostaria, Regiane, que tu te apresentasse para que as pessoas conheçam o teu trabalho. Boa noite, gente. Para quem não me conhece e para quem me conhece, né? Eu me chamo Regiane, sou terapeuta emocional, sou terapeuta da TRG. É uma terapia que é breve e focada em resultados. E o significado da TRG é terapia de reprocessamento generativo. Eu vim aqui, eu quero agradecer vocês que eu lancei o convite para estar nessa live, para a gente falar sobre o nosso equilíbrio emocional. E eu agradeço vocês de coração por estar me acompanhando. E eu espero que nós, eu e Stephanie, consiga passar realmente o que vocês querem e para vocês também entender o que significa nossa terapia, para que serve nossa terapia para vocês. Certo. Então, pessoal, queria só complementar que a Regiane é de Novo Repartimento, no Pará. Sim, eu esqueci essa parte. De Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, olha quantos quilômetros, né? São cidades extremamente opostas que estão aqui juntas para levar esse conhecimento a muito mais pessoas, né? Compartilhar tudo isso. Então, eu peço para que vocês compartilhem também, para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, colocar as suas dúvidas. Vocês podem participar, fiquem à vontade para contribuir, né, nessa noite maravilhosa. Quero combinar uma coisa com vocês. Quando nós estivermos falando, se virarem chaves, se algo fizer muito sentido para vocês, coloquem no desenho aí o ícone da chave. A gente vai vendo a chavezinha subindo aí, a gente vai ver que realmente é um conteúdo que vai se conectar e que vai virar ainda a chave para muitas outras pessoas. Combinado? Eu gostaria de falar para vocês que eu fico muito, muito, muito feliz pela presença de vocês nas lives. Sempre que possível, eu convido alguma terapeuta, eu convido alguém que possa estar contribuindo para que a gente consiga divulgar o nosso trabalho, mas principalmente, o foco principal é levar e compartilhar o conteúdo com vocês. Eu tenho certeza que às vezes a gente não tem, não está preparado para procurar um terapeuta, para se abrir, para dar esse passo. Mas quando a gente está lá dentro da nossa casa, buscando na internet, muitas vezes olhando vídeos, se distraindo, e a gente passa por conteúdo de valor, e tem sim muito conteúdo de valor hoje, e as pessoas estão compartilhando para trazer essa expansão da consciência, para trazer esse movimento de ajuda, essa luz para as pessoas buscarem ajuda, olharem mais para a sua autoestima, para o seu amor próprio, olharem para entender quais são os motivos da ansiedade, qual é o fundo por trás da depressão, né? As terapias holísticas, estou falando de uma forma geral, elas não substituem os tratamentos médicos, mas elas
podem e devem ser trabalhadas em paralelo para facilitar e potencializar o processo terapêutico. Devem ser utilizadas de uma forma responsável para estar dando um suporte e trazendo condições para que as pessoas consigam encontrar esse equilíbrio, trazer mais leveza, trazer mais harmonia e conduzir a sua vida com mais responsabilidade, com mais cuidado, com mais carinho, certo? Então, assim, mais uma vez eu agradeço a todos vocês. Regiane, fala um pouquinho para nós sobre qual é a importância, né, do equilíbrio emocional, como que a TRG ou como que os pacientes que buscam a TRG, eles se mostram em relação a esse emocional, certo? Dentro da tua experiência. Muitas vezes o cliente ele chega descontrolado que eu falo assim, porque assim, ele não tem perspectiva de vida, ele não sabe o que fazer, às vezes ele não consegue um emprego, às vezes ele não consegue uma pessoa, um parceiro ou uma parceira. Isso também se chama o equilíbrio emocional, ele não está com o emocional equilibrado. Muitas vezes ele fala, nada dá certo na minha vida, nada dá certo na minha vida. Mas por quê? Por causa do seu equilíbrio emocional. A partir do momento que a pessoa vai fazendo a terapia, vai trabalhando o seu emocional, ele vai conseguindo a destravar, porque também o emocional, o equilíbrio emocional, muitas vezes, quando a pessoa está desequilibrada, tudo é negativo. Tudo a pessoa, eu não consigo, eu não posso, eu não vou conseguir. Com a terapia, quando a gente trabalha, porque a gente vai lá desde a barriga da mãe, a idade atual, a gente vai limpando todos os traumas da pessoa. A pessoa, ela vai ver que não é aquilo que ela pensa. Ela vai amadurecendo, porque muitas vezes ela foi congelada lá numa situação. Então, ela fica naquele loop. Ela acha que não pode ir mais do que aqui, só aqui. Entendeu? O limite dela só é aqui, não é. Então, isso chama-se equilíbrio emocional. Você tem que saber para onde você vai, você tem que saber tudo na hora certa. E, às vezes, nós não conseguimos se controlar nessa situação. Mas não é porque nós queremos. Aí, às vezes, a pessoa fala, cara, você é um adulto, você não consegue se equilibrar, você não consegue vencer na vida, você não consegue trabalhar. Mas você não sabe o que aquele adulto passou lá na infância dele até aqui. Muitas vezes a pessoa acha que esqueceu. Passou por um problema e esqueceu. Não, está guardadinho lá. E ele, às vezes, ele vai aparecendo. Não daquela forma, em outras formas. Insegurança, tristeza, aí vem a ansiedade, e você não sabe por que você tem ansiedade. Muitas vezes você está ali bonzinho, você não sabe nem o que está acontecendo. Cara, mas eu estava tão controlado, e por que agora eu estou com essa ansiedade? Por que eu estou com essa insegurança? Porque de tanto você sofrer de lá até aqui, você achar que conseguiu, quando chega aqui, você está esgotado. Aí que entra a minha terapia, que é o reprocessamento. Você vai reprocessar, você vai se limpar. Quando você começa a se limpar, que eu falo que é que é tirar tudo aquilo que te fez mal no passado, você vai começar a se equilibrar. Você vai começar a ver o mundo de outra forma. Você vai começar a ver as pessoas de outra forma, porque às vezes você é uma pessoa amargurada. Você acha que é o fulano que está do seu lado que é amargurado. Quando você trabalha isso, o fulano melhorou, a pessoa do seu lado melhorou. Você fala, cara, a pessoa melhorou, mas não foi a pessoa que melhorou foi você. Entendeu? Então, às vezes, a pessoa não acredita. Cara, como que eu fiz a terapia, mas foi o fulano que melhorou? Será se era o problema era ele? Então, isso chama equilíbrio emocional. E muitas pessoas, é igual a Stefania falou, que as pessoas ainda têm preconceito em procurar ajuda. Ela prefere ficar dentro de casa, sofrendo, entendeu?
nada dá certo na vida dela, mas ela tá ali, tipo assim, um dia eu consigo. Não existe um dia eu consigo se você não vai procurar ajuda. Entendeu? Então, assim, o que eu falo, essa terapia ela é para isso, é para te dar a autossegurança, é para te dar uma perspectiva de vida, é para você correr atrás dos seus sonhos sozinho, não precisar de outra pessoa. Porque às vezes nós pensamos que nós precisamos de outra pessoa para a gente seguir em frente. E não é assim. Nós conseguimos sozinhos, nós somos empoderados, nós podemos, mas às vezes isso está guardadinho dentro de nós e nós não sabemos. E nós precisamos desbloquear isso aí. Agora me fala um pouco sobre o seu trabalho também, para a gente conhecer um pouco. O que acontece, né? Muitas vezes a gente acaba trazendo essa necessidade de se tornar forte, de ir conquistando as coisas e acaba bloqueando essas memórias. Vai bloqueando essas memórias e acaba somatizando tudo isso. Então, se nós olharmos na primeira fase ali, na primeira infância, e analisar do zero até de dentro da barriga, né, após a fecundação ali do óvulo, nesse processo tem uma conexão onde aquele feto que vai se tornar o bebê, que vai nascer, ele já está absorvendo todo o emocional da mãe, todas as dinâmicas familiares, todos os sentimentos. E isso vem junto como uma bagagem que só vai se potencializando no decorrer da vida. E muitas vezes nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo, nós vamos tendo mais responsabilidades, mas não conseguimos lidar e encarar algumas coisas da forma como nós gostaríamos. E dentro desse processo começam a vir frustrações, começam a vir a ansiedade, a depressão. E hoje é muito comum que as pessoas olhem para o externo e acabem buscando alternativas para compensar tudo isso que está em desequilíbrio, comprando, comendo, através de vícios. Então, é quase impossível que a gente consiga encontrar uma família onde não tenha alguém viciado em bebida alcoólica, em cigarro, em drogas, em internet, né, em eletrônicos. E quanto mais o tempo passa, vai se abrindo esse leque de opções onde é possível que a pessoa substitua as suas necessidades, direcionando e sentindo prazer através de outras coisas. Mas isso não vai resolver as causas do problema. E a pessoa vai se enganando, mas trazendo com essas coisas. Ai, ali, Adriana, qual seria a maior dificuldade só em voltar que está subindo desse cliente hoje? O que faz entrar nesses vícios, né? São desequilíbrios emocionais, são desequilíbrios muitas vezes sistêmicos, e aí entra muito a questão da constelação familiar numa abordagem pontual, porque se for pensar na TRG, né, que é a técnica que a Regiane trabalha e a constelação, as duas técnicas podem ser utilizadas de forma paralela, porque onde vem acontecendo um processo terapêutico, a constelação familiar ela entra bem pontual para trabalhar algumas questões. Pode falar, Regiane. Ela fez uma pergunta, né? O que leva a pessoa ter um vício, né? Na TRG, o que a gente aprende e que é real mesmo, o que faz a pessoa entrar no vício é porque ela está sentindo falta de algo. Então, como ela está sentindo falta de algo, ela vai substituir por aquilo, entendeu? Ou então, quando algo está doendo muito e ela não sabe como combater, é igual o alcoólatra, é igual a pessoa quando ela tem aquele vício, ela vai para aquele vício, tipo, se ela teve como é que se diz, se ela teve um trauma muito grande, tipo, ela perdeu um namorado, por exemplo, o que ela já pensa? Eu vou beber para me esquecer aquilo.
Ou então, quando uma pessoa morre, ou quando ela perde alguém que ela ama, o que que ela pensa? Eu vou me jogar aqui para me esquecer daquilo naquele momento. Mas isso é só naquele momento. Quando acaba o efeito, piora mais, porque aí você vai entrar na depressão. Aí vem a depressão. Aí você, todo dia você quer aquele mesmo ritmo para não sentir aquilo. Por isso que se torna um vício. Muitas vezes as pessoas têm a mania de julgar. Se a gente for pensar, a gente não tem o direito de julgar ninguém. Porque você não sabe o que a pessoa passou ou o que a pessoa está passando para estar naquele momento ali dela. Então foi a maneira que ela encontrou para ela sobreviver, para ela seguir em frente. Não importa se foi na bebida, não importa se foi, entendeu? O problema é dela. Enquanto ela não descobrir a cura daquilo, a cura que eu falo é a cura sentimental. Porque quando a gente tem um trauma, ele vai para o sentimento. Então, enquanto você não tira aquele sentimento, isso se torna doença. Então, vem os vícios, vem a doença mesmo. Quando você não consegue ir para o vício, vai para o teu corpo. Você somatiza no corpo. Quando somatiza no corpo, é doença. Às vezes você está aí, você sente uma dor na costa, que você não sabe por que você sente aquela dor na costa, na coluna. Muitas vezes, é só o seu emocional, de tanto você levar carga pesada, coisas acumuladas, problemas acumulados das pessoas, não sua, das pessoas, porque às vezes a gente tem mania de, além dos nossos problemas, nós absorvemos os problemas dos outros. Nós queremos resolver o problema dos outros. Então, onde vai? Para o ombro, vai para a costa. Vai Então, você somatizando no corpo, vai né? somatizando no corpo. Você faz todo tipo de exame, não dá nada. Você toma remédio, não dá nada. Então, é o emocional. Então, você precisa tratar o seu emocional. Essa é uma coisa que as pessoas não... hoje, elas já estão tendo mais a consciência. Porque ela acha que o físico é só remédio, remédio, remédio. Sim, eu não sou contra o remédio. Mas, muitas vezes, é só emocional. Ele somatiza no seu corpo. Então você tem que se analisar. Você tem que se perguntar: quem sou eu? O que está acontecendo comigo? Por que eu sou assim? E procurar ajuda e se cuidar. Porque hoje em dia tem todos os meios a gente se cuidar. É só a gente procurar. E essa fuga, né, ela dá sinais. Ela dá sinais. E muitas vezes, se a gente não olha para isso, né, e a gente tem que levar em consideração que em determinados momentos não é que a pessoa não queira olhar, ela pode não estar preparada, a dor pode ser tão grande que ela não consegue naquele momento dar esse passo e olhar para isso, mas esses sinais de fuga, eles vão acontecendo e em coisas que muitas vezes a gente julga que são coisas muito simples, como comer demais. Então, eu ativo o meu sistema de recompensa fazendo outras coisas, mas isso já é um sinal do meu emocional, que há algo que precisa ser olhado em relação ao meu emocional. Por quê? Porque quando eu tenho esses sinais de desequilíbrio emocional, eu ainda consigo trabalhar isso de uma maneira para que não atinja o meu corpo físico. Onde essa somatização do emocional, ela se potencializa e a pessoa continua com esse desequilíbrio emocional e não trabalha isso, é onde começam a acontecer esses problemas no corpo físico. Porque sempre antes de algo se manifestar no corpo físico, existe algo no emocional que precisa ser trabalhado. E trabalhar esse emocional vai trazendo um equilíbrio que ele se reflete em todas as áreas. Porque uma pessoa que está com o emocional desequilibrado, ela acaba tendo problemas muitas vezes, não só na sua vida particular ou na sua vida profissional, na sua vida social. Nós somos um. E é muito difícil, né? Tem até um seriado da Apple TV, que é o Ruptura, que fala sobre separar as vidas, a vida particular da vida profissional.
Mas a gente sabe que na prática isso é ficção. Na prática isso não acontece. É muito difícil não levar os seus problemas de casa para o trabalho e do trabalho para casa. É preciso um equilíbrio emocional, uma inteligência emocional muito grande para que consiga amenizar os impactos, né, da vida pessoal no trabalho ou do profissional em casa. E isso é prática, isso é conhecimento, isso é um trabalho terapêutico. Então, assim, ó, é um conjunto de coisas que são necessárias para que a pessoa consiga ir trilhando um caminho. Né? Eu acredito, Regiane, que seja assim uma escada, sabe? Sobe um degrau de cada vez e vai comemorando as pequenas conquistas. Porque isso vai trabalhando dentro do interior algo que vai abrindo espaço para que outra coisa seja trabalhada e a pessoa consiga ir trilhando um caminho de progresso. Deixa eu ver. A Adriana aqui diz, fale sobre o DNA, ele tem a cura da criança interior. Ah, sim, eu estou com um curso, né? É um projeto, um desafio. Eu convido todos vocês. É o desafio DNA, que ele trabalha todo esse processo de cura e de expansão da consciência. Depois eu vou falar um pouco mais para vocês, mas é uma formação com um preço bem acessível para trazer esse olhar, sabe, para a vida, para o autoconhecimento e para o desenvolvimento pessoal. Ele trabalha a cura da criança interior, ele faz todo esse processo para que a pessoa consiga ter um alicerce para criar um caminho de equilíbrio emocional, né, trabalhando a visão sistêmica, trabalhando terapia vibracional, física quântica. Vou fazer assim, Adriana, no final eu vou falar um pouco mais sobre isso, certo? Mas eu acho, Regiane, que esse trabalho terapêutico e esse olhar, né, desde a primeira infância, de olhar ali dentro do ventre e trazer essas memórias e trabalhar esses traumas é de extrema importância. Né? Eu vejo, eu conheço o teu trabalho, né? E eu sei quanto isso faz a transformação, né? E potencializa o processo de melhora na busca da cura das pessoas. Eu acho interessante também, assim, porque eu trabalho com vários tipos de pessoas, né? Tem pessoas que ela começa a fazer o processo, ela desiste. Por que que ela desiste do processo? Porque esse processo, ele não é fácil, ele é muito doloroso. Por que que eu falo que é doloroso? Porque você vai voltar todos os seus traumas novamente. Todos os seus traumas. Eu sempre gosto de falar para os meus clientes, quanto pior, melhor. Aí, às vezes, a pessoa pergunta assim, meu Deus, quanto pior, melhor. Porque, assim, quanto pior você mergulhar no seu... Quando você... É pior você mergulhar nos seus traumas, você reprocessar aquilo ali, acabou. Mas tem pessoas que preferem ficar com aquilo, preferem ficar com aquela dor, do que passar por ela naquele momento. Porque, assim, naquele momento vai doer mais, mas vai passar. E ela prefere ficar, em vez em quando, ficar relembrando aquilo. Eu tiro, por exemplo, a pessoa que ela sofreu violência. Não tem coisa pior do que você sofrer uma violência e você ficar pensando naquilo. Sua vida inteira. Se for, principalmente se for mulher, até tipo assim, a tua relação vai por água abaixo, porque você já vem com essa carga e já joga no teu relacionamento. Aí você pergunta por que que os casamentos hoje estão dando tudo errado. Por causa dos traumas de antigamente. Quando você entra no relacionamento, quem bem pensar, ele faz primeiro terapia antes de casar. Eu sempre falo isso para os meus clientes novos, né? Principalmente os jovens. Por quê? Porque você vai se limpar primeiro. Você vai tirar toda a tua carga emocional que está ali. Como que você vai entrar no relacionamento com uma carga emocional e o teu parceiro com outra carga emocional? O que que vai dar? É difícil dar certo. Por isso que vocês, por mais que
o meu casamento era perfeito. O que aconteceu com o meu casamento? Porque vem, sempre vem. Então, quem bem souber, antes de casar, ele faz a terapia, porque ele vai se limpar. Ele vai, tipo assim, eu falo que a nossa terapia, ela é igual a borboleta. Primeiro, ela é uma lagarta. Ela entra dentro do casulo dela e ela vai ter a transformação ali. E quem diz que aquela transformação é fácil? Não é fácil. Mas quando ela sai dali, ela sai o quê? Uma linda borboleta, toda renovada. Os meus clientes, eles é interessante, eles falam, cara, eu nasci de novo. E eu falo para eles, hoje, antes da terapia, você é essa pessoa aí. Quando você terminar sua terapia, você é outra pessoa. Porque essa pessoa que tem essa carga emocional bem aí, que tem todos os seus traumas, acabou. Ela não existe mais. Aí vem uma pergunta. Muitas pessoas falam assim, como que, tipo, eu fui violentada e eu não vou sentir mais nada. Isso não existe. Na TRG existe. Eu trato crianças, eu trato adolescentes que sofreu. Eu trato e tratei já, graças a Deus, cuidei. E assim, como coisa que nada aconteceu. Porque, tipo assim, ele reprocessou, é igual eu falei, sofreu ali, mas ele preferiu sofrer ali do que permanecer ali. E hoje ele é outra pessoa. Muitas pessoas, elas se tornam uma pessoa ruim por causa disso, por causa dos seus traumas passados. Às vezes ele se torna uma pessoa que ele não é. Às vezes você não se pergunta, cara, eu sou assim. Às vezes você faz uma coisa e depois você vai falar, fui eu que fiz. Será se foi você que fez mesmo? Então, assim, o nosso emocional, ele é a caixinha de surpresa. Eu sempre falo, quem bem souber, cuida do seu emocional. Cuida do seu inconsciente. Porque hoje você está maravilhosamente bem. Mas amanhã você não sabe. Porque pra gente surtar é daqui pra ali, ó. Porque não sabe o que dali até aqui. A qualquer coisa você desaba, acabou. Sim. Eu falo muito, né, Regiane, que nós não temos como mudar e como controlar as atitudes dos outros. Nós não temos como mudar o que o outro fez, mas nós podemos mudar a forma como isso nos impacta e como nós conduziremos a nossa vida a partir disso. Se eu passei por algo doloroso, se eu passei por algo difícil, se eu sofri, se eu fui rejeitada, independente de qual a situação, a gente precisa pensar a forma como eu vou me posicionar e como eu vou lidar com a minha vida de respeito a mim. E quando a gente passa a olhar a vida dessa maneira, as coisas começam a mudar. Porque eu posso ser a vítima e eu posso ficar o tempo inteiro lembrando e remoendo e revivendo aquela dor. Ou eu posso, quando necessário, fazer a terapia, buscar, né, esse consolo no meu coração, buscar esse autoconhecimento, buscar as ferramentas que vão me dar condições de trabalhar isso dentro de mim, para que eu consiga utilizar, transformar tudo isso que aconteceu para uma coisa boa, para potencializar a minha vida de uma forma produtiva. Isso é uma escolha minha. Cada um de nós tem esse poder de olhar as coisas que acontecem e de determinar como que isso vai impactar a nossa vida, né? Então, a gente passa a refletir mais sobre isso. Eu tenho me posicionado como a vítima, né? Que tudo me incomoda, eu fico o tempo inteiro apontando os dedos para os outros, e isso já é um sinal de um emocional que precisa ser trabalhado, certo? Ou eu vou buscar o que é necessário para conseguir seguir em frente. Eu posso ficar o resto da minha vida sofrendo e culpando as outras pessoas enquanto elas vivem a vida delas, ou eu posso buscar o que eu preciso, o que está fazendo falta nesse momento,
para que eu consiga ter condições de transformar a minha realidade e aí sim trilhar um caminho para alcançar a vida que eu desejo. E para vocês olharem assim, ó, que só isso, né? Só pensar sobre isso, analisar isso, já traz uma clareza sobre a inteligência emocional. Já traz uma consciência de que a gente precisa de um equilíbrio. Porque se eu reajo a tudo de uma maneira negativa, se eu não consigo ter um autocontrole, se eu me irrito com facilidade, se eu perco o controle com facilidade, se eu choro, se eu não consigo ter os momentos de trabalhar as minhas emoções, porque as emoções são válidas sim, todas elas, o medo, a raiva, tudo tem a sua função. O problema é quando isso está em desequilíbrio. Não é mesmo, Regiane? Eu tiro por mim. Antes da TRG, antes de eu conhecer a TRG, a terapia, eu era uma pessoa muito dependente emocional. Eu era uma pessoa, eu falo que eu era uma pessoa muito irritante. Eu só falava gritando. Eu não aceitava pessoas falar mais do que eu. E eu sempre queria chamar atenção. Mas por quê? Minha infância foi tão dolorosa, que isso não vem ao caso, que eu falo assim, veio tanta carga emocional. Quando eu cheguei no meu casamento, tipo assim, e tem outra, quando você chega na sua fase adulta, né? Você não recebeu o carinho dos seus pais lá. Você foi aquela criança abandonada, porque só para dizer que tinha pai, que tinha mãe, mas não tinha carinho nem nada. Quando você casa, você quer encontrar no seu parceiro isso. Então você vai ser a vítima. Você começa a cobrar do seu esposo, do seu parceiro. Aí o seu parceiro fala, tipo assim, porque quando tu tá namorando é uma coisa, né? Às vezes mostra até no namoro. Mas quando você casa, você acha que, tipo, eu não tive lá, eu vou ter aqui. Aí você começa a ser a vítima. Você começa a procurar coisas que você não teve no seu parceiro. E o seu parceiro, ele não é seu pai, ele é seu parceiro. Aí vem aquela conversa novamente. Os dois têm carga emocional. Aí é a hora que vem um conflito. Eu tiro Sabe? por mim. Tipo assim, o meu marido ele já era mais quieto, eu já era mais explosiva. Então eu chorava muito. Tudo eu chorava. Por quê? Porque lá eu não tinha. E eu queria que ele me desse. Mas ele ia saber disso? Não, e nem eu sabia. Mas eu sentia falta. Falo, cara, eu sou casada, eu tenho tudo, mas eu não tenho nada. Eu não sei se alguém já se sente assim, tipo, eu tenho tudo e não tenho nada. Né? A gente se sente assim, aquele vazio, aí a gente chora, a gente fica. Aí vem aquela dependência emocional, eu preciso de. Aí você fica cobrando do seu parceiro e vira aquele emaranhamento ali que é só Jesus na casa. Vem insegurança. Aí quando você não ganha, você já fala que o seu esposo ou esposa vice-versa já está te traindo. Aí vem aquela lei da atração, né? Quanto mais você ali vibra, quanto mais você tá ali chamando, parece que vem. Então eu falo assim, por mim, eu tive que amadurecer bastante. E eu amadureci foi na terapia. E vocês acham que a minha terapia foi fácil? Não foi. Não foi fácil. Eu sofri bastante para me estar aqui hoje contando essa história. Tinha dia que eu não queria fazer, porque assim, tem coisas que a gente nem lembra mais. No reprocessamento a gente vai lembrar. E aquilo que está afetando a tua vida. Então você tem que passar por aquela etapa. Quando você passa, parece assim que você tirou um peso das suas costas. Fala, cara, isso tudo tá fazendo isso na minha vida. E você começa a amadurecer. Você começa a se amar, porque assim, vocês podem, quando você está com uma carga tão emocional, você vai procurar no outro, sendo que está em você, tem em você. Você vai procurar no outro você se preencher, sendo que você pode se preencher. Você pode se amar. Claro que nós precisamos de um parceiro, nós precisamos de uma parceira. Mas, tipo assim, você precisa se amar primeiro. E você só vai se amar quando você tirar aquele peso das suas costas. Quando você tirar todos aqueles seus traumas. Aí você vai começar a se conhecer. Eu falo que hoje eu me conheço, eu não me conhecia. Hoje eu sei quem sou eu. Porque através da terapia eu fui me conhecendo. Porque assim, é de etapas. Você vai se limpando de lá até aqui e você vai se conhecendo. Você vai se conhecendo e você vai se respeitando. Porque às vezes a gente não se respeita. A gente quer ir até acolá, a gente quer avançar. Não. A gente tem
tem todo aquele processo. Entendeu? Então, assim, o que eu falo? Vale a pena. Vale a pena do quanto pior, melhor. Porque o quanto pior, melhor, vai doer uma vez para nunca mais doer mais. Eu sempre falo isso. Vale a pena. A Francilene está falando para a gente falar um pouquinho sobre a ansiedade. Bem, Francilene, a ansiedade ela está sendo denominada como o mal do século, né? A gente vê cada vez mais pessoas sofrendo com ansiedade, pessoas não sabendo lidar com o seu processo na vida, não sabendo lidar com as frustrações. E a gente precisa pensar aqui, quando se fala de ansiedade, em tudo que nós estamos sentindo e trazendo para a nossa realidade, tá? Eu vou falar um pouquinho mais da visão sistêmica para isso, mas a ansiedade, ela se manifesta quando nós não estamos vivendo no hoje. Nós passamos ou remoendo coisas do passado, trazendo essas lembranças, e aí a gente volta, nós estávamos falando desse sentimento de vítima, onde as outras pessoas são as culpadas, ou onde eu foco o meu olhar para aquilo que faltou, para aquilo que eu não tenho, para aquilo que eu deixei de receber, e eu estou olhando lá para trás, certo? Ou então, eu estou olhando no futuro, e eu projeto tudo lá na frente. Eu vou ser feliz e isso lá no início, antes de eu começar a estudar a terapia, de eu buscar esse autoconhecimento, eu agia muito dessa forma. Quando eu me formar, né, eu sou formada pedagoga, tenho pós-graduação, mas eu achava assim que quando eu me formasse na faculdade, as coisas iam melhorar, eu ia ter mais tempo para minha família. Quando eu me formasse novamente, eu ia ter uma condição financeira melhor. Quando eu trocasse de casa, eu ia conseguir aproveitar mais, eu ia poder trabalhar menos. Então, a pessoa que ela passa projetando as coisas lá na frente, ela também não está disponível para o seu momento atual. E quando a gente está focando lá no passado ou olhando só para o futuro, projetando o nosso sentimento de prazer em coisas futuras, nós não estamos disponíveis para viver o nosso hoje. E aí nós vemos um desequilíbrio emocional que afeta e causa um desequilíbrio familiar, que causa um desequilíbrio no nosso profissional, pessoas que trabalham demais ou pessoas que não conseguem encontrar um emprego e se desenvolver um trabalho. Por quê? Porque elas não estão abertas para o agora. E aí eu vou entrar um pouco na visão sistêmica e já te passo a palavra, tá, Regiane, que eu sei que tem bastante coisa para falar sobre ansiedade. Isso é bem importante no teu trabalho, tratar e usar a TRG como uma técnica para ansiedade, mas eu gostaria de falar assim, ó, que a constelação, ela consegue identificar a causa dessa ansiedade. Então, nós vamos trabalhar isso de uma forma pontual para perceber o porquê você não está vivendo aberto para o seu momento atual. Se é por alguma lealdade familiar, se é por alguma crença familiar, qual é o desequilíbrio dentro do sistema que você trouxe essa carga, né? Você recebeu essa energia, essa carga, toda essa herança familiar que faz com que você não esteja no seu lugar na sua vida, vivendo para receber que é seu direito, para viver tudo que você poderia viver. Às vezes a gente fica criando expectativas de coisas e não se abre para receber. E a visão sistêmica, ela traz um olhar para isso, para identificar a causa do problema e entender o porquê. E é tão lindo dentro do atendimento de constelação ver no final as pessoas dizendo: eu nunca olhei para isso dessa forma, ou eu já tinha visto isso, mas eu não tinha conseguido entender dessa maneira. Então, assim,
eu fico emocionada, porque sempre no final do atendimento, eu posso dizer assim, ó, sempre mesmo, a pessoa ela sai do atendimento com uma nova percepção, olhando a sua vida de uma maneira muito diferente e trabalha essas questões de ansiedade de uma forma onde a pessoa passa a entender e ver o sentido de muitas coisas. Vou te passar a palavra para que você possa nos explicar, então, qual é o posicionamento da TRG em relação à ansiedade. O posicionamento na TRG sobre a ansiedade é quase igual a Stefania estava falando, é carga emocional, entendeu? Porque assim, você vai lembrando, ou você está vivendo no passado, ou você já quer ir para o presente rápido, sem nem viver. Aliás, você não vive, você quer tudo ultrapassar. Então, quando você quer uma coisa e você não consegue, ou você quer logo, você começa a se agitar. O coração começa a acelerar, você começa... Aí começa a ansiedade do desmerecimento. Meu Deus do céu, eu não vou conseguir, eu não sei, você pode ver. Ou você está vivendo no passado, ou você está vivendo lá no presente, no futuro. Aliás, no presente não, no futuro. Entendeu? Não chegou ainda. Então, por isso que vem a ansiedade, os gatilhos emocionais. Aí vem aquele gatilho e você começa a ter aquela ansiedade. Aí você fica se perguntando por que eu estou dessa forma, que eu estava boinha e agora eu estou dessa forma. Aí vem o desequilíbrio. Você não consegue equilibrar. Aí começa a agitar. E você acha que vai morrer. Tem pessoas que começam a faltar o fôlego. Por quê? Porque ela não consegue respirar. Aí vem a nossa técnica, que é a respiração que a gente ensina para os clientes. Quando ele vier, até entanto, quando o nosso inconsciente ele é tão inteligente que ele sabe quando você está acelerado e quando você está calmo. E a nossa técnica, ela ensina você a se controlar, ela ensina você a ter o teu autocontrole. Quando você está com a tua ansiedade muito avançada, você não consegue ter controle. Você só vai piorando, você só vai piorando. E a ansiedade, ela dá em qualquer lugar, em qualquer hora. Muitas pessoas falam, ela dá naquele lugar específico. Às vezes, é naquela mesma hora. Quando a ansiedade ela ataca naquela mesma hora, é porque alguma coisa aconteceu naquela hora que você não sabe, que foi trauma, e o teu inconsciente está te alertando. Luta ou fuga, para você sair. E às vezes você acha que vai morrer. Não, ele está só te alertando para você sair, para você se acalmar e sair daquela situação. Às vezes aconteceu coisa semelhante com aquele lugar, ou cheiro, ou qualquer coisa, então você aciona, começa a acelerar. O teu inconsciente está dizendo, sai daí, que aí é perigo. Aí você começa a acelerar o coração, você começa a querer, aí, como é que fala, palpita o coração, começa a perder o fôlego, você não consegue respirar. E aí vem a nossa técnica, como eu falei, para você ter o autocontrole. Quando você começa a se controlar e falar para você mesmo, eu não tenho nada, eu estou bem, e começar a respiração, você consegue se controlar. Eu já atendi jovens que ela dava 3, 4 vezes por dia crise de ansiedade. Com a terapia, ela foi aprendendo a ter o autocontrole dela. Ela falou, meu Deus do céu, eu pensava que eu ia morrer, e é só isso. Falei, pois é só o seu autocontrole. Mas quando nós estamos com muita carga emocional, quando nós pensamos lá no futuro, ou então vive no passado, a gente não tem o nosso equilíbrio. Tudo é um passo de cada vez. E nós queremos atropelar tudo. Então a gente tem que respirar e falar para o nosso corpo, para o nosso inconsciente que eu estou bem e continuar a vida. Mas para isso você tem que fazer a terapia para você se limpar, para você se autoavaliar, para você ter o seu equilíbrio. Não é porque você quer. Às vezes a pessoa fala, a pessoa me culpa que eu assim, não, você é assim, mas não é porque você quer. Você aprendeu assim, então você pode aprender de outra maneira também. Regiane, agora eu tive uma ideia. Vou fazer uma prática com vocês, certo? Quem quiser receber uma frase
sistêmica para trabalhar a ansiedade, digita um número de 1 a 100. Eu tenho um kit de cartas com frases de liberação sistêmica para que a pessoa consiga ir trabalhando, né, isso e vá, não só a ansiedade como qualquer tema, e vá trabalhando essas questões, trazendo essas frases para que isso vá liberando esses sentimentos e essas emoções. Então, quem quiser pode colocar aí, digita um número de 1 a 100, que eu vou falar qual é a frase dentro do meu kit de cartas sistêmicas, que vai para vocês usarem para trabalhar questões relacionadas à ansiedade. Porque eu falo assim que não tem coisa pior do que você não ter controle com você mesmo. Eu sempre falo para os meus clientes, não tem coisa pior você depender das outras pessoas. Você depende, porque assim, quando vem a ansiedade, a depressão já vem junto. Então você chega numa situação que você não consegue fazer nada, porque você não consegue mesmo. Tem pessoas que chegam aqui assim, nas últimas que eu falo assim, ela fala, eu tô doente, eu tenho alguma coisa. E quando ela começa a trabalhar, ela mesma, eu falo assim que aqui nós só ensinamos a pessoa a ter o seu próprio autocontrole. Às vezes, a pessoa, ela acha que ela não pode mais, dali ela já vai morrer, ela não consegue mais. E na terapia, ela mostra que ela é capaz de ir além. Ela é capaz, entendeu? E a TRG, ela dá isso para o cliente, ela dá isso para a pessoa. Ela dá para a pessoa saber que ela pode viver, que ela pode se renovar, ela pode seguir em frente. Porque ela chega numa situação que ela fala, eu não aguento mais. Eu não consigo. Eu falei, consegue sim. Você vai conseguir. Aí às vezes a pessoa fala assim, tem certeza? Eu falei, vai. E a pessoa vai indo com o processo, quando ela pensa, cara, e eu pensei que eu não ia conseguir. Falei, mas foi você mesmo que conseguiu, não fui eu, foi você. E a pessoa, cara, é incrível isso. Às Pode falar. vezes, estar nesse momento onde a gente não enxerga mais uma alternativa, né? Onde vem aquele desespero, é o impulso que a gente precisa para progredir, né? É quando a gente consegue parar e olhar para a vida e ver que algo precisa ser feito. Então, ali, ó, eu vou ler as frases, né? Mal, mal. Então, número 1, a frase mal, mal, para te usar sempre que tu achar necessário para trabalhar as questões relacionadas à ansiedade. E vá pensando nessas frases e vá preenchendo dessa energia de libertação, de cura, sabe? Para que tu consiga trazer para ti esse recomeço, essa liberdade, certo? Então, a frase 1 é a frase: eu libero todas as energias negativas do meu sistema. Então, pense sempre que você achar necessário. Eu só estou desconectando aqui, peraí. Essa frase de liberação. Eu libero todas as energias negativas do meu sistema. Essa é a frase para o mal mal. É o Maurício. Eu sou Gisele Rosane, número 5. A frase para você, Gisele, é: deixo ir todas as crenças limitantes que me impedem de crescer. Essa é a tua frase. Quem pediu o número 5 é: deixo ir todas as crenças limitantes que me impedem de crescer. Número 7. Quem pediu o número 7? Eu permito que o amor flua livremente em minha vida. Então, número 7, eu permito que o amor flua livremente em minha vida. Número 38. Vamos lá para o número 38. Estou disposto a liberar todas as velhas identidades. Então, Érica, libera essas identidades e descobre qual é a tua identidade. Quais são as tuas vontades, quais são os teus desejos, o que você quer para a sua vida.
e use a frase: estou disposta a liberar todas as velhas identidades. Agora para o número 8. Aqui, número 8. Estou aberto para receber todas as bênçãos que o universo tem para mim. E eu peço para que quando vocês repetirem essas frases, e quem quiser assistir novamente, a live vai ficar gravada. Eu vou te marcar, Regiane, para que os teus seguidores consigam assistir também. Vocês podem rever para olhar os números. E quem não conseguiu anotar a sua frase agora, olha depois de novo e anota essa frase. Sempre que vocês se sentirem ansiosos, né, que foi a intenção para esses números, ela vai ajudar a trabalhar e ir liberando esse sentimento. Vou repetir, número 8. Estou aberto para receber todas as bênçãos que o universo tem para mim. Vamos ver aqui, número 16. Aceito a imperfeição como parte natural da vida. Então, Ingrid, nada é perfeito. A beleza está na imperfeição, na diferença. Nós estamos todos juntos para aprendermos uns com os outros. E muitas vezes as pessoas que foram colocadas na nossa vida, elas estão na nossa vida para que a gente aprenda, né? Dentro da visão sistêmica a gente sabe, né, Regiane? Nós somos colegas que nós atraímos e o campo sistêmico ele trabalha para que as pessoas que estão dentro do campo elas tenham um equilíbrio. Então não é por acaso. Então trabalhe essa frase: aceito a imperfeição como parte natural da vida. Número 20. Eu escolho a paz em vez da preocupação. Então, Analice, trabalhe isso. Foque na paz, foque nas coisas boas. Liberte um pouco essa preocupação, certo? Thelma pediu o número 28. Deixo ir qualquer sentimento de inferioridade. Deixo ir qualquer sentimento de inferioridade. E agora vamos lá para o número 99. Número 99. Deixo ir todas as desculpas que usei para evitar a responsabilidade. Então, trabalhe, Simone. Sempre que tu começar a ficar ansiosa, deixa aí essas desculpas. Começa a olhar para a tua vida, ver o que precisa ser feito, certo? Isso vai te ajudar a liberar esse sentimento de ansiosidade. Agora, a Duda pediu o número 10. O número 10, a carta 10, é liberto qualquer culpa que carrego em relação ao passado. Então, Duda, lembra? Viver no presente, estar disponível para o agora. E a Lucimeire pediu o número 22. O número 22, a carta 22, diz assim: eu perdoo meus pais por qualquer dor que possam ter causado. Deixa eu ver se tem mais alguém. Aqui, número 17. Deixo ir todas as preocupações desnecessárias, Gilene. Essa é a carta que saiu para você. Número 33. Pessoal, enquanto eu estou lendo para as outras pessoas, vão colocando aí se a frase fez sentido. Faz sentido para vocês ter saído essa frase. Número 33. Eu escolho a gratidão como meu estado de espírito, Jana. Eu escolho a gratidão
como meu estado de espírito. E a Gleuciane, número 9. Se eu já li, gente, vocês podem me avisar, tá? Porque como são muitos números, aí o que eu li para um serve para o outro também. É a mesma frase na carta. Liberto a necessidade de controle sobre os outros. A carta número 9 diz isso. Liberto a necessidade de controle sobre os outros. Porque quando a gente tenta controlar as pessoas, nós ficamos ansiosos, sim. Nós não temos esse poder de controlar o outro. Nós podemos controlar a forma como nós nos sentimos em relação a outra pessoa. Agora, número 8. Estou aberto para receber todas as bênçãos que o universo tem para mim. Então, Ferraz, Gisele Ferraz, acho que é isso. Estou aberto para receber todas as bênçãos que o universo tem para mim. Então, vamos deixar essa ansiedade de lado aí, Gisele. Vamos se abrir para receber e olhar as bênçãos na nossa vida. Agora sim, tô vendo aqui profundo, né, Gisele? Mando sim a foto da tua carta. Deixa só eu anotar aqui para mim não esquecer. Faz assim, Gisele, para não ter perigo de eu esquecer, me manda depois uma mensagem no direct, pede a foto da carta e o número que tu pediu que eu te mando. Esse kit, pessoal, de cartas, ele tá à venda. Então, quem me segue pode pedir direto no meu direct, que eu passo o link, ou vocês podem pedir para Regiane, que ela passa para vocês também. Aqui, vamos ver, acho que eram esses os números. A Gisele quer indicar 2 livros? Pode sim, Gisele, pode indicar 2 livros que têm relação com o tema da ansiedade. A ideia é que a gente consiga compartilhar conhecimento, informação, para que a ajuda chegue a mais pessoas. O número 5 foi pedido. Vamos ver aqui, número 5. Deixo ir todas as crenças limitantes que me impedem de crescer. Acho que era isso. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Então, pessoal, espero do fundo do meu coração que as frases tenham feito sentido para vocês, certo? Regiane, como que tu... Estou olhando os comentários aqui do povo. Gente, eu agradeço seus comentários. Que teu trabalho impacta tantas pessoas, né? Nós somos parceiras de trabalho. Isso mostra como nós temos que nos abrir, deixar a concorrência de lado, né? Trabalhar em equipe. Nós nos indicamos clientes, certo? Porque é importante que a pessoa ela tenha afinidade com a técnica, que ela tenha confiança nas pessoas que estão atendendo. A gente sempre olha para o cliente de terapia pensando no melhor para ele, certo? Porque muitas vezes também o profissional, ele tem medo de indicar. Tipo assim, eu falo que quando o profissional ele tem medo de indicar cliente para você, é porque ele tem que trabalhar nele mesmo. Ainda tem algo para se trabalhar. Porque, assim, hoje em dia nós temos que se ajudar. Porque tem muita coisa para trabalhar no ser humano. Principalmente o emocional, principalmente o psicológico da pessoa. E assim, e aí nós não podemos ser orgulhosos. Nós não podemos ser individualistas. Nós temos que se unir para trabalhar.
Ó, ela é da constelação, eu sou da terapia, da TRG. E um complementa o outro. Eu me apaixonei tanto pela constelação que eu estou estudando a constelação. Porque, para mim, a constelação, ela faz sentido eu trabalhar com TRG. Não dizer assim que vai misturar as técnicas. Não, isso não. Mas um complementa o outro. Então, assim, quanto mais você se unir e em prol do outro, porque assim, eu creio, a partir do momento que você se forma para ajudar o ser humano, você tem que ter aquele olhar humano. Você não pode pensar também só em dinheiro. Claro que a gente tem que pensar no nosso lado financeiro, mas primeiro a gente tem que pensar no ser humano. No humano. Às vezes as pessoas falam assim, Regiane, tu se doa demais para os teus clientes. Não, eu me dou o que eu posso dar. Só o que eu posso dar. E eu aprendi isso. Eu vim para isso. Então, por que não me doar? Se eu tenho essa facilidade para aprender, se eu tenho essa facilidade, se eu tenho uma técnica, se eu posso ajudar o ser humano, por que eu não vou ajudar? Por que eu tenho que ser egoísta? Não, eu vim para isso. Então, assim, assim, eu queria que isso servisse para todos. Porque nós temos que ser humano, principalmente no mundo de hoje. O mundo de hoje está sendo uma calamidade que ninguém pensa em ninguém. Eu falo popular para todo mundo saber. Fulano não pensa em fulano e ciclano, só pensa em si. E no fundo, ele não pensa nem nele. Porque a partir do momento que você só pensa em você, você tem algo a trabalhar em você. Você precisa trabalhar em você. Entendeu? Porque assim, você tem que ter aquele olhar humano, você precisa cuidar do ser humano. Aí às vezes a pessoa fala assim: "Ah, eu não tenho obrigação. Eu tenho que cuidar da minha vida". Não. Você tem que cuidar da sua vida, primeiramente da sua vida, porque se você não cuidar da sua vida, você não cuidar do seu emocional, não tem como você cuidar do outro. Eu ouvi essa frase: para você curar alguém, você tem que se curar. Você vai curar uma pessoa se você não se curou? Então, é o mesmo que eu digo assim para os pais, principalmente para os pais, para ter aquele olhar com os seus jovens. Eu sempre bato nessa tecla, porque assim, eu mexo muito com a juventude. E eu sempre peço esse apelo para os pais, porque hoje o mundo tá como tá, porque nós, pais, às vezes nós esquecemos os nossos jovens, os nossos filhos, da nossa criança. Eu falo emocionalmente. Nós trabalhamos tanto, tanto mesmo para dar o melhor para eles, que nós esquecemos do principal, o emocional. Você tem que se perguntar para o seu jovem, para a sua criança, o que ele está precisando, o que ele quer realmente. Eu sempre procuro isso para minha filha. Meu filho, o que você quer da sua vida? O que está faltando para você? Entendeu? Você tem que ser amigo do seu jovem, você tem que ser amigo da sua criança. Não é porque eu tenho que me impor. Não. Se impor é uma coisa e chegar, conversar com a criança, conversar com o jovem, passar aquela confiança, não aquele medo, porque hoje em dia os pais falam, vai para ali, faz isso aqui. E como que fica a cabeça dessa criança? Eu falo isso porque eu era assim, quando eu tinha muitos problemas emocionais, eu só falava gritando. Eu falo isso porque assim, minha filha, ela sofreu muito com isso. A partir do momento que eu vi que aquilo se torna trauma, eu comecei a trabalhar isso. Eu não estou 100%, porque nunca a gente está 100%. A gente sempre tem que estar procurando para aprender mais, para se atualizar mais, para poder futuramente o seu jovem, a sua criança não sofra como você sofreu com os seus traumas. Porque não é bom. Então, tem maneira para isso. Então, cuida do seu jovem, porque isso, hoje em dia, a depressão e a ansiedade, quase 100% é no jovem e nas crianças. Aí a gente não vai culpar muita tecnologia, aquela coisa. Não, nós temos que culpar nós mesmos. O que a gente está fazendo para isso? Eu como mãe, eu como pai, o que eu estou fazendo para isso? Por que eu não passo um dia com ele? Por que eu não, entendeu? Essa questão. Aí vem aquele problema lá de trás, que a gente traz para o casamento. Aquela questão do emocional, né? Do carinho, do aconchego, do estar ali perto, do estar brincando, do estar. Entendeu? É isso que a criança e o jovem precisam, do calor humano, de chegar, abraçar, de beijar. A pessoa hoje não quer mais beijar, o carinho.
Porque hoje em dia, se tu fazer um carinho no filho, se tu fazer um carinho, já tá molestando, tá fazendo alguma coisa. Hoje em dia tá dessa forma. Então, assim, temos que cuidar disso para isso não se tornar os nossos filhos um robô. Eles têm sentimento. E como vai ser o amanhã? Como vai ser o futuro, entendeu? Então, nós temos que ter esse certo cuidado para isso. E para ter esse olhar, né, pensando assim como pais, para que a gente consiga olhar para essa criança, olhar para esse jovem e ver como está o emocional deles, nós precisamos estar com o nosso equilíbrio emocional também fortalecido. É preciso um equilíbrio emocional, né, uma estabilidade emocional para que a gente consiga dar esse suporte, pensando no âmbito da família. Porque se eu não estou bem, se eu não consigo lidar com as minhas emoções, se eu não consigo ter equilíbrio, como que eu vou conseguir passar isso, dar essa base para os meus filhos, né? E só te cortando, desculpe, só te cortando. Eu falo assim porque, assim, às vezes o jovem ele vem para o consultório cheio de problemas de casa. Aqui ele vai resolvendo. Quando ele chega em casa, o ambiente está do mesmo jeito. Se tu tá num ambiente tóxico, tu vai fazer um tratamento. Tu tá ali, ótimo, maravilhoso, mas tu vai para o mesmo ambiente, o que vai acontecer? Não vai funcionar. Por isso que muitas vezes eu falo, muitas vezes o pai chega com o jovem doente, aquela coisa, e fala, como é o convívio de vocês em casa? Às vezes, muitas vezes, é só o pai e a mãe fazer terapia que o jovem melhora. Por isso que eu sempre falo, às vezes o problema está em você e você acha que é no outro. Vê essa questão, entendeu? Aí o que eu falo, não adianta você querer tratar o seu filho, querer tratar a sua esposa, sendo que o problema está dentro de casa. Então, assim, todos têm que se tratar. Todos têm que se tratar. Porque não adianta você se tratar e você permanecer naquele mesmo ambiente. Você só vai. Ali vai acontecer a mesma coisa, o mesmo trauma, ou o pior, e vai indo e não vai resolver. Então, todos têm que fazer, todos têm. Quem souber, bem quem souber, todo mundo faz terapia. Hoje, todo mundo precisa de terapia. A terapia, eu costumo dizer que a terapia não é para doido, porque o povo já tem essa mania de dizer que a terapia é para doido. Não é. A terapia é para você se sentir leve. É para você relaxar, para você ver a vida de outra forma. É isso que eu falo. Desculpe aí a interromper. Não, capaz. Eu acho que tudo que a gente tiver para falar é importante. E eu queria acrescentar que o desafio DNA, né, ele olha muito para essa questão do equilíbrio familiar. Como eu disse antes, ele tem a visão sistêmica, ele tem um olhar vibracional, ele traz também questões de física quântica, conhecimento de física quântica, para ir mudando esses padrões. Mas tem um módulo para trabalhar o relacionamento com os pais, no seu papel de filho. Então, quem tem problemas com os pais, tem um módulo dentro do desafio DNA para trabalhar esse relacionamento. Tem um módulo para trabalhar o relacionamento com o companheiro, namorado, esposo. Tem um módulo para trabalhar o relacionamento com os irmãos. Tem um módulo para trabalhar o relacionamento e trazer o equilíbrio para a relação com os filhos. Então, todo o desafio, ele foi pensado para que os conhecimentos, eles vão se complementando e trazendo ferramentas práticas para que vocês consigam trabalhar e trazer o equilíbrio de uma forma global para a vida de vocês, olhando todos esses pontos. Então, eu não vou olhar e vou trabalhar somente uma questão. Claro, muitas vezes o conflito ele é mais intenso. Né? Se a gente for pensar num casal que está com um problema, o problema principal pode ser esse desequilíbrio entre o casal, mas isso acaba refletindo e respingando nos filhos, no financeiro, no profissional.
né? Então, olhar para isso de uma forma ampla traz essa faz com que isso seja trabalhado de uma forma duradoura, né? Traz esse equilíbrio emocional, traz esse trabalho para que vocês consigam trilhar uma nova jornada, um novo caminho, olhando para todas essas áreas dentro da vida de vocês. Então, assim, é claro, se eu tenho um problema com o meu filho, eu posso fazer mais vezes os exercícios relacionados com o filho, né? Mas eu vou ter o conhecimento nas outras áreas para poder ir trabalhando e me fortalecendo de uma maneira geral, né? Então, assim, o Desafio DNA, ele é um curso muito simples, tem várias aulas, são aulas bem curtinhas, para que seja bem pontual. Eu vou trabalhar meu relacionamento com meu filho, eu vou trabalhar meu relacionamento com os meus pais. Lá na frente, depois de um desenvolvimento do curso, eu consigo fazer o meu mapeamento sistêmico para identificar as crenças limitantes, os padrões que tem na minha família, para que eu vá trabalhando isso e me libertando, né, dessas questões. E isso vai trazendo um equilíbrio não só para o emocional, mas para a vida da pessoa, certo? Eu acho que é muito importante que a gente olhe para essas questões, porque muitas vezes, se eu tenho objetivos profissionais que eu não consigo alcançar, isso acaba abalando o meu emocional, né? Mas eu posso estar criando muita força ali, fazendo formação, fazendo curso, e eu vou perceber que as coisas não acontecem. É importante estudar. Minha formação inicial é a pedagogia, né? Então, eu tenho essa ligação com o ensino, é super importante, mas muitas vezes não vai ser mais um curso que vai trazer o sucesso que vocês estão buscando, certo? É preciso olhar para esse desenvolvimento, olhar para o lado emocional, olhar para essas crenças, para esses bloqueios, para que consiga dar os passos com mais segurança, com mais firmeza e usar o que muitas vezes eu já tenho na minha vida e que está passando despercebido, né? No meu relacionamento, a mesma coisa. Se não existir um equilíbrio no meu relacionamento, onde os dois estão entregando o mesmo, eu vou ver que tem uma pessoa que está se doando demais e outra que está se doando de menos. E essa pessoa que se doou demais, ela fica criando aquela expectativa esperando do outro, algo que às vezes a pessoa não vai conseguir entregar, porque não tem um equilíbrio, né? Tem uma frase que diz assim: onde há um folgado, há um sobrecarregado. E isso é verdade, né? Não só no relacionamento amoroso, mas no relacionamento com filhos, no relacionamento com os pais, com o companheiro, no trabalho, onde tem um folgado, tem um sobrecarregado. Então, trabalhar o emocional para entender e conseguir trazer esse equilíbrio para as relações é o primeiro passo, não é mesmo? E buscar as terapias, buscar as alternativas, se abrir para procurar essa ajuda também é super importante. E, Regiane, o que tu percebe, assim, dentro dos teus atendimentos que causa um maior desconforto emocional para as pessoas? Ou o que é o maior motivo que as pessoas acabam não conseguindo encontrar esse equilíbrio emocional sozinhas? Porque eu vejo, assim, dentro da minha prática como consteladora e como terapeuta, né? Porque além da constelação familiar, eu tenho outras formações com terapia vibracional, com radiestesia, com reiki, com outras técnicas terapêuticas, e eu percebo assim que as pessoas, elas muitas vezes elas ficam repetindo padrões, né? E a constelação ajuda muito nisso, mas
esse desequilíbrio emocional, elas tentam superar e não conseguem. Qual é a tua visão, assim, sobre isso de tentar? Eu quero ser melhor, eu tenho consciência de que eu preciso mudar, mas eu não consigo. Eu vejo também isso na terapia, tipo aquela pessoa que diz que tem um dedo podre, né? Que fala que é um dedo podre que, tipo, tu sai do relacionamento, tu vai para outro, ou é igual, é semelhante. E do mesmo jeito, é tipo, a mãe, por exemplo, a mãe não é toda a família. A mãe não se deu bem na vida, a mãe troca de marido igual troca de roupa. Quando a filha, ela começa a perceber isso, ela começa a ter o mesmo padrão da mãe. Então vira compulsão e repetição. Aí vem todas essas causas, entendeu? Aí vem essa questão, por que, que eu não consigo? Por que, que tudo está dando errado na minha vida? Por causa dessa questão, aí vem a compulsão, e aí nós falamos que é a compulsão e repetição. É a repetição de padrões. Na nossa percepção, e quando você faz a terapia, você descongela daquela situação. Muitas vezes, tipo, tu teve um namorado. Foi o pior namorado que tu teve. Tu vai ter vários namorados da semelhante àquilo. Você pode prestar atenção, quando você namora com uma pessoa que ela é ruim, que ela não sei o que, você fala, aí você arruma outro e fala, cara, esse cara tem algumas coisas daquele outro ali. Aí já começa a ver, não, eu não quero. Aí já começa a ver defeitos e ver o outro. Aí já se separa daquele e já vai para outra. E assim sucessivamente. Quando você faz o reprocessamento, a gente fala também que é a questão da energia. Tu pode colocar 100 homens na tua frente. 100 homens. Mas o teu inconsciente, ele só vai se interessar para aquele semelhante. Aí vem aquela questão que algumas mulheres falam, todos os homens são iguais. Não tem... Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vou deixar tu completar e eu vou explicar qual é o segredo. Pois é, não tem esse ditado, todos os homens são iguais. Não é. É porque assim, você coloca 20 homens ali, cada um com uma característica diferente e uma semelhante. Os seus olhos, como é que fala? A sua energia, não sei o que, o seu inconsciente, ele vai, aquele ali é mais bonito, aquele ali é não sei o que. Quando você vai perceber, o cara é semelhante àquele. Entendeu? Então, assim, quando você faz a terapia, você vai fazendo seu reprocessamento, a sua energia muda, a sua percepção de vida muda, você amadurece e você não segue mais aquele padrão. Então, aí nós falamos, depois, a partir do momento que você faz a terapia, você não tem mais o dedo podre. Aí você vai atrair pessoas do seu nível. E você pode pensar, quando você tem uma dor, você tem aquela dor, pessoas semelhantes vêm com aquela dor. Se você, presta atenção, você é cheio de dores, cheio de dores emocionais, tal, você só vai ter amigas com o mesmo problema que você. Eu não sei se vocês perceberam isso. A maioria dos amigos de vocês é semelhante. Aí você conta a sua dor e o outro vai contando a dor dele. E assim vocês vão viver na vida. Aí quando você é casado, quando o seu marido, você tem conflito com o seu marido, você vai arrumar amigas com o mesmo um problema semelhante a você. Aí uma vai falar do marido, tu fala do teu marido e a outra fala do outro. Pode prestar atenção que é desse jeito. Quando você faz a terapia, você como é que fala? Parece que o seu inconsciente abre, a sua percepção de vida fica outra coisa. Tipo assim, quando uma pessoa vem falar alguma coisa assim de fuxico, aquela coisa toda, você fala, cara, isso não tem nada a ver comigo. Tipo assim, eu falo por experiência própria, entendeu? Eu não consigo quando a pessoa chega assim, mesmo de problema, jogando, porque eu sei que ele já pode resolver. Eu não vou ficar remoendo com ela, eu já falei, eu sei o problema. Eu já sei onde eu sei como que tu pode resolver isso. Entendeu? Eu não sei que ficar remoendo ali, mas é com ela. Aí é uma puxando a energia da outra, entendeu? E aí a energia de cada um é uma energia mais do que a outra e vira aquela questão, entendeu? Então, se depois que tu faz a terapia, tu se limpa tudo, então tu vai atrair pessoas com o mesmo nível que você, com a mesma percepção de vida, com outras palavras,
com outras conversas. É muito diferente, muito diferente. O que que acontece, na verdade, né? Nós emanamos essa vibração e Sim. tudo que a gente emana, a gente atrai, né? Cada vez mais, antigamente, quando se falava no segredo, era uma coisa muito vaga, as pessoas olhavam com certo preconceito e aí a ciência e a física quântica foi investindo em pesquisas nessa questão de vibração. Então, hoje a gente tem muito material que fala sobre a energia, né? E se a gente for olhar, as nossas células são energia, o nosso corpo, a nossa matéria é composta de energia, né? Tudo na nossa vida é composto de energia, certo? E essa energia, ela tem uma vibração. Então, dependendo do tipo de vibração que eu estou emanando, eu estou me conectando com alguma faixa vibracional que é condizente com aquilo que eu estou vivendo, né? Então, pessoas que vivem conectadas ali no medo, que estão passando por alguma situação que acaba potencializando esse medo, essa insegurança, elas vivem nessa insegurança e elas estão numa faixa onde a própria insegurança delas acaba gerando novas situações que causam mais insegurança, como se fosse se alimentando, se retroalimentando, né? O que que acontece? Tem faixa do medo, faixa vibracional relacionada com o egoísmo, faixa vibracional relacionada com a insegurança, né? São diversas faixas de padrões mais baixos e nós temos também faixas vibracionais de padrões mais elevados, certo? Se eu estou vibrando numa energia negativa e eu estou ali cheia de mágoa, cheia de ressentimento, se eu estou transbordando insatisfação, revolta, tristeza, vitimismo, eu estou emanando o quê na minha vida? Eu estou olhando, direcionando o meu olhar para esse tipo de coisa e esse tipo de situação. Então, eu acabo atraindo pessoas, que é o que a Regiane estava dizendo, né? Estava explicando, que são compatíveis com essas faixas vibracionais. Aí entra essa questão de sempre atrair o mesmo tipo de pessoa. Enquanto eu não mudar, as pessoas, os meus relacionamentos, as situações que eu vou viver vão ser as mesmas, né? Então eu vou olhar para a minha vida e eu vou pensar que eu vivo em círculo, porque eu volto sempre para o mesmo lugar. As nossas faixas vibracionais, elas oscilam, certo? Então eu vou ter dias melhores, eu vou ter dias piores, vai acontecer coisas boas, vão melhorar, eu vou baixar. Não é uma coisa linear, reta. Eu tenho essa oscilação, mas conforme eu vou trabalhando as minhas crenças, os meus sentimentos, eu vou buscando esse equilíbrio emocional, eu vou melhorando as minhas faixas vibracionais, eu vou melhorando a minha vibração, eu vou conseguindo ter um pensamento mais positivo, eu vou conseguir trazer essa sensibilidade de olhar e direcionar o que eu quero para minha vida. E aí eu vou mudando de faixa vibracional e eu vou atraindo um outro tipo de pessoa, eu vou atraindo um outro tipo de relacionamento. Muitas vezes, as coisas boas que a gente busca, elas estão já prontas, esperando. Estão aqui numa faixa vibracional mais elevada. Mas se eu sou uma pessoa negativa, se eu só olho para o que tem de ruim, se eu só consigo olhar para a dor, para aquilo que aconteceu, ficar pensando na falta, eu estou vibrando aqui embaixo, eu não vou conseguir me conectar com as coisas boas que estão esperando. Eu preciso fazer um movimento para querer melhorar, para querer trabalhar isso de ruim que tem na minha vida e querer alcançar novas coisas, me abrir para novas experiências. Não é fácil, mas também não é difícil. A gente precisa se posicionar, olhar para a vida e realmente entender que precisa mudar. E aí, Regiane, a gente volta
lá no outro ponto que a gente estava falando no começo, sobre ver a vida e olhar os acontecimentos de uma forma ruim, trazer esse desespero, pensar que já fez tudo e que está fazendo um esforço e que as coisas não acontecem. Muitas vezes, a pior coisa que acontece na nossa vida pode ser a melhor coisa que aconteceu. Porque isso pode ser o impulso que faltava para que eu consiga progredir como pessoa, como ser humano, como profissional, como mãe, como pai, como filho. A gente precisa olhar para a nossa vida com mais seriedade. Porque se não está dando certo, se eu não estou indo para o caminho que eu quero, conquistando as coisas que eu quero, eu preciso mudar de direção. E muitas vezes eu preciso de ajuda. E aí entram a TRG, a constelação, entra o Desafio DNA, que é um programa que foi preparado para auxiliar as pessoas nesse processo de transformação. Esse trabalho, ele é um trabalho que ele desenvolve técnicas, né? Todo o trabalho terapêutico, a constelação e o desafio, ele é a união de técnicas que vão levar as pessoas a alcançar os seus objetivos, que vão identificar o que precisa ser mudado e o que precisa ser trabalhado. Porque muitas vezes, e muitas vezes mesmo, a pessoa não consegue identificar isso sozinha. Às vezes o próprio trauma traz esse bloqueio, como a Regiane já falou. Às vezes aquilo ali foi tão doloroso que eu não consigo olhar. E acontece muito, gente, da pessoa esquecer e bloquear muitas vezes a memória. Então, se eu não lembro, se eu não sei, ou se talvez isso não é nem meu, eu estou trazendo como herança da minha família, como que eu vou conseguir olhar e trabalhar isso se eu não consigo identificar? Então, assim, às vezes a gente precisa ter esse olhar de aceitar, essa humildade de aceitar o problema e de buscar ajuda, certo? Porque quando a gente tenta conquistar as coisas com a força do nosso braço e não se abre para deixar com que as coisas aconteçam e que a transformação aconteça, eu fico remando no mesmo lugar e eu não consigo. Porque não é na força do braço que a gente vai conseguir as coisas, né? Precisa de algo a mais. Precisa olhar para a nossa vida e realmente identificar qual parte, qual área da minha vida está com problema. E isso faz parte da humanidade, da nossa humanidade como ser humano, como pessoa. Ninguém é perfeito. E buscar perfeição, olhar muitas vezes na internet a vida perfeita que as pessoas mostram, isso não é real. Isso não faz parte da realidade, nós somos imperfeitos, mas nós não precisamos nos, como se diz, nós não precisamos aceitar isso de uma forma, nos acomodar com a imperfeição. Nós precisamos buscar ferramentas para progredir, para melhorar e para ir sim em busca dos nossos sonhos. Porque se eu continuar aqui, sentada na minha cadeira, no lugar onde eu estou, eu não vou avançar, eu não vou progredir. As coisas só vão acontecer se com o meu emocional bem fortalecido, se eu olhar para as minhas crenças, para os meus traumas e eu aceitar que eu preciso mudar. E é eu mudar, não o outro. Porque pensar que o outro precisa mudar é o primeiro sinal que quem precisa de ajuda é você. Né? É comum, e eu já passei por isso, eu tenho certeza que tu já passou por isso também, Regiane, da gente achar que a outra pessoa que está errada e que ela precisa mudar. Esse é o nosso ponto de vista. Mas se eu continuo achando, se eu continuo apontando o dedo para outra pessoa e achando que ela precisa ser diferente, é porque aquilo que incomoda, que me incomoda nela, precisa ser trabalhado em mim. Aí o que eu vou fazer? Quando eu conseguir trabalhar isso em mim, ou eu vou aceitar a pessoa como ela é
e talvez ela mude, talvez ela não mude, ou eu vou ter força, segurança, autoconfiança para me afastar, entender que aquela pessoa, ela não é, não, esse não é um relacionamento saudável, mas isso vai partir de mim. Eu tenho controle só sobre mim, sobre as minhas emoções, sobre os meus sentimentos, sobre os meus pensamentos e principalmente sobre as minhas atitudes. Regiane, nós estamos aí com 1h35 de live. Tu quer acrescentar mais alguma coisa? Eu quero que tu deixe a forma das pessoas entrarem em contato contigo, como que faz, quem tiver dúvidas sobre a TRG, quem tiver curiosidade, não precisa pensar, pessoal, que vai entrar em contato só quando quer um atendimento. Às vezes a gente não sabe nem qual é a nossa necessidade. Às vezes aquela nossa dúvida e ouvir um profissional, ouvir a ferramenta que ele tem para me ajudar, é o primeiro passo. De repente, está lá na frente eu conseguir fazer esse acompanhamento terapêutico. Então, entrem em contato. Eu estou à disposição de vocês. Eu quero que a Regiane deixe o contato dela, fale as formas, vocês podem entrar em contato. E depois eu vou passar os meus contatos também. Eu quero agradecer de novo, né? Todo mundo que entrou, todo mundo que participou. Eu amei a presença de todos vocês. Eu agradeço mesmo de coração. E eu espero, assim, que eu possa alcançar mais pessoas, eu posso estar ajudando mais pessoas, porque, assim, eu faço de coração. E quem já se tratou comigo, quem já fez terapia comigo, sabe como que é. E, assim, a minha terapia, ela é de, tipo, etapas, né? Ela é um reprocessamento, então, assim, ela é de sessões. É por sessões, tá? Aí você entra em contato comigo, pode ser no Instagram. Lá no meu Instagram já tem tudo, já tem telefone, já tem tudo para vocês. Só entra lá que vai direto para marcar né, a sua sessão. E, assim, vai ser muito bem-vindo. O que eu puder fazer por você, eu vou fazer dentro das minhas limitações. Não se preocupe. E eu tenho certeza que, se for emocional, eu sempre falo, se for emocional, você vai melhorar 100% na sua vida. Isso eu garanto. Gente, a TRG, ela é poderosa, né? Eu, como terapeuta, eu também preciso me cuidar, eu preciso estar bem para deixar os meus clientes bem, né? As pessoas que buscam o meu trabalho, eu sempre falo, né, que a gente leva o nosso cliente até onde a gente foi. Então, eu tenho a consciência de que eu preciso estar em constante transformação. E a Regiane, ela me atende com a TRG. Eu posso falar para vocês assim que é uma técnica muito, muito eficaz. Em alguns momentos é muito difícil olhar para essas situações que nos trazem dor, mas é extremamente importante ter a coragem de mudar. Eu preciso dar esse passo se eu quero que a minha vida se transforme. E eu preciso tirar o velho para deixar o novo entrar. Eu preciso trabalhar dentro de mim todas as minhas limitações, as minhas crenças, e isso é um processo gradual, né? E a TRG ela auxilia muito nisso, né? Então eu indico a Regiane como terapeuta, a TRG como técnica, e realmente é um trabalho muito, muito eficaz e auxilia diretamente nessa questão emocional, né? E para quem não conhece o meu trabalho, eu sou terapeuta, trabalho com constelação familiar e eu sou criadora, né, do Desafio DNA, que é um desafio onde você vai conseguir olhar para essas questões, trabalhar diversas áreas da sua vida, trabalhar de forma pontual os seus relacionamentos com o marido, com filhos, com os pais, para que você tenha condições e traga esse equilíbrio para a sua vida, para conseguir seguir em frente, né? E foi feito com muito amor, com muito carinho, com todo o meu conhecimento
Eu juntei técnicas de todas as minhas formações e, gente, tá por um preço muito acessível para que realmente as pessoas consigam ter acesso a essa transformação. Hoje, o desafio DNA está pelo valor de R$ 260 ou 12 vezes de R$ 25,90. Então, se a gente for pensar mensalmente, R$ 25,95, 90 centavos, não é nada. É menos de R$ 26 para mudar a vida, sabe? Muitas vezes com R$ 26 a gente não come um lanche. R$ 26 a gente gasta num vício, numa besteira. A gente gasta R$ 26 como se não fosse nada. E R$ 26 mensais no desafio DNA pode ser o primeiro passo para mudar a sua vida. E agora eu vou falar, né? Tipo assim, você falou de mim, agora eu vou falar de você. Eu também fiz a terapia com ela, constelação, e assim, mudou minha vida. Igual eu falei, eu passei pela TRG, eliminei toda a minha vida, tipo assim, todos os traumas da minha vida. Então, o que eu fui? Agora eu fui na questão dos pais, porque às vezes a gente elimina tudo, 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 mas sempre tem alguma coisa lá no fundo, para a gente resolver. E a questão dos pais, avós e assim sucessivamente. Então, assim, a constelação, eu falo que ela complementou. Tipo assim, o que eu não consegui resolver lá no fundo que é com a técnica da TRG, porque a TRG ela limpa tudo, mas sempre, se ela não for lá no fundo, porque às vezes o teu inconsciente é que manda. O teu inconsciente, ele vai jogando e você vai reprocessando. E às vezes eles não querem soltar. Mas na constelação, a chave vira rápido. Minha amiga, é rápido. E assim, eu recomendo essa profissional, ela é maravilhosa, eu já fiz o anjo, 2 sessões aí, já estou na terceira sessão de constelação e assim, minha vida ela vai transformando cada vez mais. E assim, eu recomendo também o curso dela, é maravilhoso, muito bom mesmo, assim, eu já estou absorvendo ali algumas coisas desse curso e assim, eu estou me apaixonando cada vez mais. E assim, vale a pena. Comprem, comprem que vale a pena. Vocês não vão se arrepender, isso vai mudar a vida de vocês. Comprem para ajudar vocês mentalmente, vocês precisam, nós precisamos fortalecer nossa mente. E eu recomendo. É uma união, né? De conhecimento e de prática. Então, o desafio, porque ele é um curso, mas ele vem em formato de desafio para que vocês consigam absorver esse conhecimento e ir fazendo a prática. E com essas práticas, vocês já vão mudando a vida de vocês. Isso traz um novo olhar para situações, muitas vezes, que são mais delicadas dentro da própria casa, dentro da família, dentro do ambiente de trabalho. A gente consegue olhar para esse problema e identificar onde está o desequilíbrio para que as coisas consigam fluir com mais leveza, né, com mais tranquilidade. Quem quiser me chamar no direct, lá no meu Instagram tem o link na minha bio, certo? Quem quiser também chamar a Regiane, vocês podem ficar à vontade, nós estamos abertas para ajudar. Eu acho que, assim, independente do profissional, nós não olhamos só o lado profissional. Eu acho que é uma missão ajudar, né? E por isso o retorno, eu vi aqui diversos comentários, peço desculpa para você não ir comentando todos os comentários, mas foi isso para não quebrar e não interromper a Regiane, não quebrar muitas vezes a linha de pensamento. Mas a gente recebeu com muito carinho todos os comentários, a gente recebeu o reconhecimento de vocês, certo? Das pessoas falando muito bem do nosso trabalho. Se vocês olharem, não teve uma crítica, não teve uma reclamação, porque nós fazemos isso com amor. E eu acho que quando a gente se doa com amor, quando a gente faz o nosso trabalho com amor e olhando de forma amorosa, olhando, aceitando e entendendo as limitações do outro, a gente se torna um instrumento de transformação. E é assim que eu me sinto, certo? Para quem gostou do conteúdo, para quem gostou da live, para quem gostou da conversa,
Eu quero dizer para vocês que nós faremos outros encontros, né? Nós vamos dar um jeito de organizar a nossa agenda. E eu gostaria de convidar a Regiane para vir novamente aqui, conversar comigo e levar esse conhecimento para muito mais pessoas, certo? Porque nós precisamos nos unir nesse movimento de transformação, porque a nossa vida ela tem que ser leve, ela tem que ser feliz, a gente tem que conseguir olhar e enxergar a beleza nos pequenos detalhes, aprender a ser grato por tudo que nós temos, porque isso vai abrir o nosso coração e a nossa mente para receber mais. E olhar para as nossas dores e curar é um processo para dar um próximo passo, para levar a nossa vida para um próximo nível. Tem que estar pronto, tem que tomar uma decisão, tem que olhar e realmente querer mudar para conseguir trazer e fazer essa transformação acontecer. Senão a gente desiste, a gente fracassa, a gente volta para o mesmo lugar para aprender com aquilo. Até que vai chegar um momento, você vai olhar para a sua vida e vai dizer assim, não, agora chega, eu preciso de algo diferente. Eu preciso modificar a minha vida. Eu preciso receber todos os meus sonhos. Eu preciso trilhar o meu caminho de uma forma mais concreta, mais segura. Porque é isso que nós merecemos, né? Eu vejo isso na minha vida. E como a terapia me transformou. Para quem não conhece a minha história, em algumas lives eu dou algumas pinceladas, né? Quando eu tenho um problema nos ossos, uma doença degenerativa, e eu cheguei a ficar em cima da cama. E hoje eu me sinto curada. Eu me sinto bem, a minha vida foi para um outro nível, porque eu precisei chegar no momento de olhar para mim. Eu precisei olhar e enxergar que não era mais aquilo que eu queria na minha vida. Eu precisei ir lá no fundo do meu poço para dar um basta, para olhar. Tenho o que aprender? Tenho, nós temos, né, Regiane, sempre algo novo para aprender. Vou errar, mas eu aprendi em tudo isso eu precisava olhar para mim. E foi onde a minha vida começou a se modificar. Eu fiquei tão apaixonada por essa libertação. Isso fez tão bem para minha alma, para minha vida, para o meu corpo, para o meu espírito. E foi o que me motivou a fazer a transformação na vida de outras pessoas. E eu sei que a Regiane também compartilha esse mesmo sentimento, né? Através das experiências dela, toda a dificuldade que ela já passou foi o que moldou ela para hoje ser essa pessoa. Então, assim, isso faz mais um link com o que a gente falou lá no começo. E eu decido me lamentar, ser a vítima, ou eu decido me curar, trabalhar as minhas dores, os meus traumas, aceitar as terapias, buscar esse caminho para que eu consiga ter uma vida mais abundante, mais próxima. É uma escolha, certo? E só quem pode fazer essa escolha é você. Eu não posso escolher a Regiane, não pode escolher, a gente pode ajudar, a gente pode pegar vocês pela mão e guiar nesse caminho. Mas essa escolha ela é muito pessoal. Então, assim, continuem acompanhando o conteúdo, sigam a Regiane, me sigam, né? Para que vocês consigam, então, receber esse conteúdo e que isso vá plantando uma semente dentro do coração e da mente de vocês, para que vocês cresçam e melhorem cada vez mais, né? Tenham uma vida mais próspera e mais feliz. Um grande abraço a todos, muito obrigada pela companhia, né? Por assistir, por acompanhar, por fazer parte desse movimento de transformação. Um grande beijo. Também. Gratidão. Tchau.